Olá, sou Elias Borges, poeta, contista, cientista social e filósofo. Este é o meu primeiro livro de narrativas ficcionais, microcontos lipoaspirados. O tema já deixa bem claro que eu estou falando de micronarrativas, de microcontos. E eu aproveitei um termo da medicina, lipoaspirados, para falar que o texto precisa ser enxugado, que o texto precisa ser lapidado ao máximo para que a gente chegue ao texto final. Eu vou ler para vocês aqui um continho, o primeiro conto do livro, chama-se Mais um Dia. Olhou para as cartelas dos comprimidos, tirou um a um, mais de 60, depositou-os no copo d'água. Já ia beber quando avistou na caixa de tarja preta que a data de validade expirara um dia antes. Resolveu adiar mais um pouco. Eu vou falar com vocês exatamente sobre isso, sobre a produção do microconto. Engana-se quem pensa que o título, microconto, sugira uma coisa fácil de ser feita. Quando falo microconto, estou me referindo também às micronarrativas, microficção, miniconto, nanoconto. Estou me referindo ao universo do minimalismo na literatura. O microconto é um gênero que exige bastante do escritor. Exige um trabalho elaborado. Você não pode desperdiçar palavras. Cada uma delas deve despertar uma gama de sentimentos no leitor para que ele se infiltre no texto como um coautor, e para isso você deve começar com um bom título. Tente não ser previsível. Por exemplo, a cadeira, o lápis, a tesoura, o celular, são temas preguiçosos mesmos, temas muito batidos, e se você não tiver uma boa história, o seu leitor logo vai se desencantar com o seu livro, com o seu blog, com a sua página, e vai te colocar de escanteio. No microconto você vai eliminar descrições desnecessárias. Para ele vale a máxima de João Cabral de Melo Neto, que é considerado um engenheiro da literatura brasileira, é considerado um engenheiro da palavra. Ele disse: enxugar até a morte. Ou o conselho de Ernest Hemingway, o escritor norte-americano: corte todo o resto e fique no essencial. Ambos escritores formidáveis que escreveram grandes obras. Basta lembrar de Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, e de O Velho e o Mar, de Ernest Hemingway. Escritores que não ficaram famosos por causa de microcontos, mas por causa de obras imensas, grandes sagas da poesia e da prosa, e que ainda assim carregavam o conceito de dizer o máximo com o mínimo de palavras. Hemingway, no entanto, nos deixou um legado. Ele escreveu um microconto, que é extremamente famoso. É dele este que vou ler para vocês. Vende-se sapatinhos de bebê, nunca usados. Não dá para escrever um microconto sem um coração, sem um conflito. Comece escrevendo um conto ou uma história maior. Daí vai cortando, vai eliminando tudo que é distração no texto. Descrições desnecessárias que não aprofundam em nada o caráter psicológico do seu personagem. O microconto tem um ponto de vista único. Não há, portanto, que divagar com a história. O seu ponto de vista deve ser o ponto de vista do personagem central. Seu texto deve ser escrito como se você estivesse contando para alguém que você conhece. É isso que a escritora Francine Prose disse e escreveu no seu livro Para Ler como um Escritor. Ela diz: escreva para um destinatário. Quanto ao título, reforçando, tenha em mente que ele precisa ser forte o suficiente ao ponto do seu leitor dizer: eu preciso ler isto. O microconto é um gênero de escrita absolutamente explosiva. Já disseram que o romance é uma luta que nos ganha por pontos, uma luta de 12 rounds sem nocaute. O conto é uma luta de poucos rounds com nocaute. O microconto
É uma luta de um round apenas, em que no primeiro soco o adversário já é levado à lona. Para isso eu gosto de exemplificar com uma alegoriazinha. O conto é Muhammad Ali nocauteando no terceiro assalto. O microconto é Mike Tyson nocauteando no primeiro soco. Vejam este microconto. Exausta pensou: se dou comida, ele espere. Se dou água, ele urina. Agora observem o título: Eutanásia. Percebem o que estou dizendo? Se o conto, à primeira vista, lhe pareceu hermético, com o título você consegue a elucidação da história, né? Você consegue entender o conflito do núcleo da história. Mesmo os escritores que escreveram grandes sagas tinham em mente que ser conciso é o que prende o leitor, é o que cativa o leitor. Um livro de 500 páginas pode ter uma história tão explosiva quanto um microconto de 17 palavras. Este que vou ler para vocês, de Frederick Brown, que ele escreveu no ano de 1948. O último homem na Terra estava sentado sozinho em um quarto. Então, houve uma batida na porta. Ele pertence ao gênero do terror e é considerado um dos mais impactantes nesse gênero minimalista. Tem um efeito muito legal na medida que nos leva a perguntar: quem é este último homem do mundo? Quem é que está batendo na porta? O que é que aconteceu com o mundo? Trabalhar a técnica de escrever microcontos vai te dar uma precisão muito maior como escritor. Uma coisa muito legal é que quando você escreve microcontos, você estimula outras pessoas a lerem mais. Muitos contos parecem à primeira vista, como eu já disse, herméticos, fechados demais. O leitor não consegue entender. E é quando ele vai em busca do entendimento que se acende nele a vontade de ler mais. Há um microconto famoso do escritor Antônio Carlos Cetim, da Academia Brasileira de Letras, que exemplifica bem o que estou falando. Na milésima-segunda noite, Sherazade degolou o sultão. Sem conhecer a história de Sherazade, não conseguimos identificar os elementos da narrativa. E se não conseguimos, o que é que fazemos? Vamos atrás da história. O sultão era um homem ciumento, que depois da primeira noite matava sua esposa. Sherazade conseguiu driblar isso por 1001 noites. Ela sempre contava histórias e deixava o terreno preparado para a história da noite seguinte. E o sultão, curioso que era, acabava não matando ela, acabava postergando a sua morte, né? Mas o que acontece na 12ª noite? Antônio Carlos Seixinho, o escritor da Academia, que eu acabei de falar para vocês, não fica contente com o final da história, né? E aí ele propõe um outro final. Ele diz exatamente isso, ele diz exatamente aquilo que eu li para vocês, né? Que a Sherazade acaba degolando ele na 12ª noite. Então, quer dizer, ele resolve que ela tem que degolar o sultão. É óbvio que com bagagem cultural, qualquer ser humano compreende melhor o mundo. É isso que faz a leitura. É isso que faz quando você escreve com técnica e emoção. É isso que você consegue no seu leitor quando você escreve com técnica e emoção. Proporciona a esse leitor que sentiu dificuldades diante do texto aparentemente hermético a oportunidade de correr atrás de mais subsídios teóricos para que esteja no mesmo patamar de quem escreve. Com o tempo, este leitor vai estar acostumado com este tipo de tensão. Tão acostumado que o conflito narrativo vai parecer-lhe normal para chegar ao clímax tão bem equipado como qualquer leitor mais bem experimentado. Vai entender que é um coautor que escreve junto com o microcontista, pois nesta categoria o que não está escrito vale tanto ou mais aquilo que ele acabou de ler. É desse jeito que o bom escritor de pequenas narrativas vê o leitor. Ele necessita do leitor experimentado
para que sua narrativa ganhe significado. Para mostrar como é importante cultivar o conceito da concisão na literatura, eu vou ler alguns poeminhas que escrevi no meu primeiro livro de poesias, Fotografias. Eu trago também o conceito do minimalismo, o conceito da concisão para dentro da poesia. Eu vou ler primeiro para vocês partindo. Já estou deixando minha velha casa, as portas batem anunciando, ficaram fantasmas. No quintal crianças barulhentas zumbindo, nos corredores um poeta cheio de insônia, num quarto repleto de silêncio uma bela dormindo, na biblioteca meus livros e rabiscos de poemas sendo folheados, Allan Poe comandando o interminável festim macabro. Então é um poema curto, né? Que eu trago também o conceito da concisão, tornando ele mais enxuto e deixando muito mais clean, como dizem as pessoas por aí, né? Deixando muito mais limpo o poema. Por exemplo, Caminho sem Lua. Sinto muito teu sorriso calado, horas pálidas de silêncio, noites de lua sem noivado. Sinto muito a imensa cama fria, longas madrugadas de vento na calçada. Sinto muito se o amor espera, perdido o coração vagueia, inocente a saudade chora. E um último poeminha que eu vou ler aqui para vocês. Mosaico no Pantanal. Vou declamar esse poema. Voa garça, branca fere o sol em busca de alimento. Desajeitada a proa entre os juncos, evade-se a presa no charco. Jacaré brinca de dormir, velho tronco estático. Galga a garça, velho tronco corcoveia. Da pinote agarra a garça, veste o sol de pluma branca. É um poema também bastante conciso, né? Com poucas palavras, eu conto uma saga de uma cena no Pantanal, né? Agora vou passar para alguns continhos, né? Vou ler alguns contos aqui de autores deste livro, Expresso 600. É um livro que foi organizado pelo Edson Rossato, né? É um microcontista também, e que volta e meia ele lança concursos, né? Fazendo com que os escritores mandem para ele alguns contos, alguns microcontos, né? Oportunidade Única, de Carlos Alberto Veiga Muniz. Aquela bicicleta, presente de seu saudoso avô, estava ali havia muito tempo. Contudo, era chegada a hora da despedida. Precisava vender aquele ser material que lhe dera tantas alegrias. Sorria lembrando do braço quebrado em um tombo da danada. Não a usava mais e, por gostar tanto dela, resolveu dar a outro a chance de se divertir com a preciosidade. Colocou anúncio no jornal. Vende-se bicicleta seminova, único dono. Rodinhas laterais acompanham. Informações com o senhor Epaminondas. Asilo Anos Felizes, Alameda das Acácias 81. Somente no horário de visitas. Percebe a sucintez como ele conta uma bela história? Agora, um outro continho, Bagagem. Estação cheia. Entrou no trem e sentou-se sozinho em um banco duplo. Chapéu surrado, cadarços, um de cada cor, em sapatos velhos de solados gastos. Denunciava uma caminhada muito sofrida. Carregava 2 sacolas amarradas com barbantes em suas alças. Ali levava todos os seus pertences e coisas que quase ninguém percebia. Saudade, angústia, esperança. Um outro, na Inglaterra, um pouco depois da hora do chá. Olha só o tema, é aquilo que eu disse para vocês, é um tema que cativa, que nos faz querer ler a história, né? Estava em frente a um quadro surrealista. Em um momento de descuido, aquele amontoado vermelho e azul lembrou-lhe uma pintura de sua filha de 6 anos. Mas controlou-se rapidamente. Comprimiu os olhos, tentou ver o significado no monte de tinta. Alguém veio do lado e comentou como quem não quer nada.
é uma crítica à sociedade consumista, ao capitalismo e à virgindade. Subitamente, opa, isso mesmo! Era o que ele ia dizer, estava na ponta da língua. Um tema bastante cativante, né? E que nos leva a querer, de fato, conhecer a história. Agora eu vou ler para vocês alguns microcontos meus do livro Microcontos Lipoaspirados. Vou começar com aquele conto, Mais um Dia. Olhou para as cartelas dos comprimidos, tirou um a um mais de 60, depositou-os no copo d'água. Já ia beber quando avistou na caixa de tarja preta que a data de validade expirara um dia antes. Resolveu adiar mais um pouco. O suicida. Olha só o tema. O tema nos cativa, né? Nos faz querer saber, querer conhecer o teor da história. Né? Por anos a fio ocultou os remédios da esposa. Ainda assim, várias vezes com ela no hospital. Desesperado, já não havia onde escondê-los. Tomou-os todos. O bizarro. Levado às pressas para o hospital. No banco do carona, reclama quase no grito. Tem um velho feio me seguindo. A filha para o carro, se dirige ao retrovisor do lado direito e o abaixa. Noturno. Madrugada. Pilhas de rascunhos na lata de lixo. Quem retornará para que o revólver à mesa não seja disparado? Aqui nesse continho eu brinco com a história do próprio escritor, né? O sujeito que o tempo todo está envolvido com a produção literária e que às vezes se vê sem inspiração, né? Quer dizer, o verbo não está transpirando, né? Não está passando por seus poros. E aí ele chega ao ponto de pensar em suicídio, né? O que fazer? Qual dos continhos que ele jogou ali na lata de lixo vai voltar para que ele aborte a ideia de se matar? Agora, ciumento. Esmurrou no magazine um manequim que encarava sua mulher. Ciumento 2. No restaurante, a paisagem dela era a parede. Bodas de cristal. Assinaram os papéis do divórcio. Na saída, os olhares se encontram, as lágrimas se beijam. Então, o título explica bem. Eles acabaram de se separar, mas vão comemorar bodas de cristal porque eles saem e acabam se beijando, acabam se reconciliando, né? Bodas de porcelana. Retornou. 20 anos se passaram. Agora, em frente à antiga casa, percebeu que deixara as luzes do quarto acesas. Quanta coisa está escrita dentro dessas duas linhas, né? É um conto de bastante reflexão, né? Provoca bastante reflexão filosófica também, né? E é gostoso quando o escritor provoca isso no seu leitor, né? Bodas de brilhante. Ambos perto dos 100 anos. Na celebração dos votos do casamento, ele faz um pedido inusitado. Querida, daqui para frente, que tal tempero sem alho queimado? Depois de 100 anos, ele resolve fazer o pedido para a esposa, né? Para não colocar mais alho queimado na comida. E para encerrar os continhos para vocês, vou ler O Bebê. Em nada se parecia com os pais. No berço, olhavam-no perplexos. Não sabiam do açougue que ambos deixaram para trás com uma dezena de bisturis. Aqui está um pouquinho de humor também, né? Dentro do conto.